Tem essa parada muito legal do Illustrator que é o ferramenta de 3D que você pode fazer. Talvez você tenha um produto, aí você fez o rótulo para ele e você quer mostrar como é que aquele rótulo vai ficar numa garrafa, por exemplo. E em vez de você mostrar o rótulo planificado para o cara imaginar como é que vai ficar aquilo, você faz uma garrafa, né, do tamanho certo, aplica o rótulo e o cara vai ter uma noção melhor de como é que aquilo vai ficar no produto final, assim. Isso é um exemplo, assim. Você pode usar a ferramenta para até fazer arte, assim, porque o resultado final é uma imagem 3D em vetor. Você pode usar do jeito que você quiser. Você pode botar outline, depois você pode, né, mudar as cores de cada face e tal. E é muito legal, assim, é simples, mas você pode fazer muita coisa com ele. Então o que eu fiz aqui, eu vou mostrar como é que funciona. Eu fiz um iPod Shuffle a partir, porque o iPod Shuffle ele usa essa base, né, essa forma aqui da base e é simplesmente uma extrusão disso com umas texturas aplicadas, né? A textura aqui da frente com os botões, uma textura em cima e uma textura embaixo. E então é muito simples, mas que parece sofisticado depois no resultado final, assim. Parece que você modelou isso realmente e tal, mas nem foi tão difícil de fazer. Então eu vou explicar como é que faz isso. Eu vou esconder esse cara aqui. Primeiro eu peguei, né, a referência, fui lá no site da Apple, tem as vistas né, a vista frontal, lateral, não sei o que você pode baixar com uma imagem em baixa resolução, mas que serve, né, para você poder vetorizar isso em cima disso. Então eu peguei aqui a vista de cima, quer dizer, de baixo, né, no caso, que tem lá o botão e tal, e fiz essa silhueta, né? Eu peguei a forma dela, o contorno, e fiz isso aí. Aí eu botei lá 10% de preto, que é o que eu acho que deve ser, né? O cinza prateado que eu fiz. Depois você vai ver que dá para mudar de cor facilmente, isso aí. Não importa muito, não. Então eu posso pegar isso daqui e aí eu já posso aplicar o efeito 3D Extrude and Bevel. E aí, com umas experimentações, se marca aqui o preview, umas experimentações para ver a altura disso, eu achei que deu 133, assim, com esse tamanho que eu vetorizei, deu 133 pontos, que foi o certo, assim. E aí, beleza, aí você tem lá sua forma básica, mas a perspectiva, você pode mexer na perspectiva também aqui. Por exemplo, aqui, ela começa com zero, então fica essa perspectiva isométrica, né? Essa coisa paralela que não tem profundidade, assim. Então eu vejo que o mais próximo do real é 90 graus de perspectiva. Que aí com 90 graus ele dá um pouquinho de, né, profundidade. Você pode até aumentar mais ainda, que é como se fosse a lente da câmera, né, mudando a lente da câmera. Né, pegando uma grande angular assim e uma com zoom, assim, né. Então acho que o normal é 90 graus. Aí beleza, tem aqui, você pode girar isso do jeito que você quiser, para você ver o ângulo que você quiser. Aqui embaixo tem iluminação, né? Se você não estiver vendo isso, você aperta aqui More Options, aí aparece isso aqui. Aí você muda a posição das luzes aqui, você pode adicionar mais luzes, você pode adicionar uma luz e mandar ela para trás, né? Nesse botão aqui, você manda ela lá para trás, para dar né, uma dimensão a mais aí. E ficar experimentando com isso aí, experimentar com o ângulo de visualização aqui, experimentar com a posição da luz, ver o que fica melhor. Aí agora para aplicar a textura, eu vou voltar, vou dar um OK aqui, vou deixar esse cara de lado. Então eu tenho que fazer as texturas. Vou esconder isso aqui. Vou pegar essa imagem aqui que tem as vistas. Aí primeiro, não vou ficar explicando como é que eu vetorizei isso, porque isso tem um outro tutorial lá de Pathfinder lá, ferramenta da caneta. Acho que é o primeiro tutorial de Illustrator que explica como é que usa a ferramenta da caneta, que basicamente foi isso que eu usei. Então eu vetorizei essa parte aqui de baixo, a parte de cima que está aqui, que no caso o ideal é eu, né, inverter isso daqui, eu dar um reflect
para ele casar com esse cara aqui, que vai ficar assim. Essa parte redonda aqui, ela fica do lado esquerdo do shuffle, que dá para ver aqui assim. Então, aqui em cima e aqui também, esse aqui vai entrar aqui embaixo, esse aqui vai entrar aqui em cima. E aí a frente também. No caso, a frente, o que eu preciso, a área de textura que eu preciso é a área reta dessa forma aqui. Então eu posso pegar isso a partir desse que eu vetorizei primeiro. Tá vendo aqui? Ele tem essa face reta e aí começa a fazer essa curva aqui, mas eu não quero essa curva, eu só quero ter essa área aqui da face reta. Então eu vou com a seta branca, seleciono aqui essa linha, Ctrl C, Ctrl V, que ele me deu já essa linha, o tamanho, a largura certa dessa linha, que aí a partir disso eu posso fazer um quadrado, um retângulo, que vai ser a base da minha textura frontal aqui. Aí, não vou ficar explicando como é que eu fiz isso também, mas isso aqui é um blend que eu fiz, né, uma cor um pouco escura, indo para um círculo branco, aí depois o círculo branco vai para um círculo mais escuro, e aí aqui no meio é a cor da base. E aí, no caso, o que eu fiz depois, para facilitar mais ainda, eu tornei essa base aqui cinza, eu fiz ela transparente, essa parte do meio também ficou transparente, para eu poder aplicar no 3D, e aí quando eu mudar a cor do objeto 3D, ele vai, né, transparecer. Se eu não fizesse isso, isso aqui ia ficar cinza o tempo todo. E se eu botasse um rosa aqui, por exemplo, a frente ia ficar cinza e o resto ia ficar rosa. Mas como eu fiz isso aqui transparente depois, no caso está aqui, olha lá, ele está transparente. Só ficou só o click wheel lá. E aí, então, desse jeito, a cor que tiver no 3D vai transparecer, né, vai aparecer aqui na frente. Então, tendo essas vistas, eu tenho que transformá-las em símbolos, né? Cada vista é um símbolo. Então, no caso aqui eu já fiz isso, mas para transformar em símbolo é só arrastar lá para a janela Symbols, que ele cria um novo lá, se você quiser nomear, né? Você arrasta para lá, ele abre essa janela aqui, você pode dar um nome para isso, mas eu já fiz, já criei, e tá tudo lá, tá pronto para aplicar. Então eu posso vir aqui no meu 3D, aqui na janela de Appearance, nessa abazinha aqui, tem lá 3D Extrude and Bevel, que é o efeito que eu botei. Então eu clico 2 vezes para poder editar ele. Aí eu não sei por que o Illustrator faz isso, mas você clica 2 vezes e ele, né, aparece aquela forma básica de novo. Ele não dá o preview automático, você tem que clicar no preview aqui para ver aquilo funcionando. Então, para eu aplicar a textura, eu vim aqui em Map Art. Aqui. Ele abre essa outra janelinha para mim, que vai mostrar todas as faces que tem nesse 3D que ele gerou para mim, e eu posso aplicar textura em tudo isso. Qualquer face dessa pode ter uma textura, né, um mapazinho. Então, aqui ele já me mostra com a borda vermelha o que ele está mostrando nessa janela, no caso é a parte de baixo, então eu vou lá e busco minha parte de baixo, que é isso daqui, que já está no tamanho certinho, né, porque o modelo foi feito a partir, né, desse vetor aqui. E depois eu vou procurar outra face, a face de cima. Eu vou e coloco esse cara aqui. Depois eu tenho que achar a face da frente, que eu acho que é essa aqui, é a 7. E eu vou e aplico esse cara aqui, que é a parte da frente com o click wheel. Isso aqui está transparente, isso aqui está transparente. Eu tinha até colocado aqui, quer ver? Tem um que tá com a face cinza mesmo, então, quer ver, eu vou deixar esse sim. E, por exemplo, eu quero mudar a cor desse 3D. Eu venho aqui, selecionei ele, quero botar um rosa, por exemplo. Olha lá, ele fica todo rosa, mas como a textura não está transparente, ela continua cinza. Mas eu não quero isso. Então eu fui e fiz a textura transparente. Vou lá em Map Art, acho ele de novo, aplico o meu transparente, ele vai aplicar para mim, olha lá, ele já dá né, se eu marcar preview aqui, ele já mostra como é que vai ficar aquilo. Ok. E aí ficou assim, eu posso mudar, botar a cor que eu quiser,
né? Botar até umas cores que não existem no iPod original, né? Botar um amarelão assim, por exemplo. E aí, se eu entrar lá, eu posso girar isso do jeito que eu quiser. Ele vai renderizar cada vez que eu girar isso aqui, né? Ele transforma em wireframe para ter uma visualização rápida. E aí, quando eu soltar, ele vai lá e renderiza para mim. Aí ficou desse jeito aí. Então isso é bom porque, né, é um objeto vetor, não é uma imagem, e eu posso até dar um Object Expand Appearance, que ele vai expandir isso para mim, né? Aí ele imprimiu, eu não posso mais girar ele, não posso mais editar isso. Aliás, é uma boa ideia, assim, prática, que é bom pegar. Quando você vai fazer o expand em qualquer coisa, você vai e duplica isso. Você pode até esconder isso numa camada e tal, botar fora da página, mas pega a cópia e vai lá e dá o expand. Aí beleza. Qualquer coisa que der errado aí, que você queira mudar a cor ou queira mudar o ângulo, você tem o original aqui. Mas aí ficou assim, ele faz um render assim totalmente vetor, né? Você pode botar isso do tamanho que você quiser, você pode fazer um outdoor gigantesco se quiser, né? Porque está em vetor. E apesar disso ele ainda fica meio pesado porque tem esse monte de tom aqui, de cor. Mas mesmo assim você pode botar do tamanho que você quiser. E tá aí. E é isso aí.